Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim. Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido, um podcast para celebrar o nosso amor pela música. Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais. Aperta o play. Agora sim tá gravando. O StreamYard tava quase me tirou do prumo aqui, mas agora tá gravando. É muito legal, no fim das contas, quando a gente encontra uma... Eu já comecei a fazer a introdução, enfim, você que está ouvindo aí, você sabe, obviamente, que é o Imagina, você pega no ouvido, você deu o play, então você sabe muito bem o podcast que você está escutando, né? Mas, enfim, eu acho muito legal quando a gente consegue, na verdade, cruzar com pessoas no caminho da gente, assim, que invariavelmente a gente vai se encontrando aqui e ali e vai ouvindo coisas muito legais dessas pessoas e tudo mais, até que em um momento a gente chega numa conexão como essa aqui. Enfim, eu tô com o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é o Xará, o Thiago. Thiago, primeira coisa, eu faço isso sempre, hein? Como eu falo o seu nome do meio? Raal, o H é mudo. Ótimo, Raal, muito bem. O Thiago, na verdade, assim como eu, assim como a Gabi, enfim, um jornalista focado em música, que, obviamente, se fala muito sobre rock, mas, obviamente, acabou se especializando bastante no heavy metal, assim como eu. E é engraçado que a gente vai se cruzando ao longo do caminho, assim, porque a gente já se encontrou em uma porrada de lugar e se cruzou em diferentes frentes, como jornalista e assessor de jornalista, enfim, porque eu também já fui assessor de imprensa do meio musical em algum momento lá atrás. Ainda conto essa história com calma depois. Já estive do outro lado do balcão também. E o Thiago também está ali, às vezes de um lado do balcão, às vezes do outro. Mas é um cara que estamos falando aí de o quê? Quase 20 anos já, né? Não, já deu 22 anos. Ixi Maria, hein? Ixi Maria. Bom, primeiro de tudo, muitíssimo bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido aqui. Cara, eu queria, antes da gente entrar na nossa pauta sobre as tuas paixões musicais, eu queria ouvir um pouco de você, assim, como foi que essa história tua com o jornalismo musical começou? Bom, primeiro eu queria agradecer o Thiago pelo convite. É super legal ter um espaço onde a gente pode contar um pouco da nossa carreira e falar sobre música, falar realmente sobre música, porque hoje em dia com a questão das redes sociais e enfim, acaba sendo uma coisa mais rápida e mais não tem tanta profundidade, e aqui é um espaço que a gente tem para isso. Bom, o meu começo vai antes de eu entrar na faculdade de jornalismo, porque eu sempre sou do rock desde que eu me entendo por gente. Meu pai escutava rock, meu tio escutava rock e, sei lá, desde os meus 9, 10 anos já tinha rock em casa. Então já era apresentado para isso. E eu sou de 84, tenho 41 anos, então a minha adolescência inteira foi nos anos 90, onde teve o boom de alguns gêneros do metal. Então eu acabei pegando todo esse caminho. E era uma época para a internet, então tinha revistas, tinha MTV, e eu acabei acompanhando o heavy metal a partir desses veículos e acabei gostando bastante dessa questão do jornalismo musical. Mas, ao mesmo tempo, como acho como quase a maioria dos homens que gostam de jornalismo, também gostava do jornalismo esportivo, então eu ficava um pouco dividido entre os dois. Mas teve um filme que eu assisti que me deu um clique, que foi o filme Quase Famosos, Almost Famous, que conta a história de um menino que era adolescente, pré-adolescente, que gostava muito de rock, entrou em contato com um jornalista famoso da Rolling Stone e pegou um trabalho para fazer, de acompanhar uma banda. E aquilo mexeu comigo. E quando, anos depois, eu fui cursar jornalismo,
eu fiquei na dúvida entre eu vou para o jornalismo esportivo ou para o musical. E quando você, acho que com o Thiago deve ter acontecido a mesma coisa. Quando você chega na faculdade, assim, nas primeiras aulas, os professores sempre perguntam, que área que você quer seguir? Aí, na minha sala, sei lá, tinha 50 alunos. 40 homens, quero trabalhar com futebol. Também me deu outro clique, falei, eu acho que é um meio muito concorrido e que não te dá tanto foco, né? E começou por aí. Mas, resumindo, vem de casa junto com o gosto pelo jornalismo e pela música em paralelo. E hoje, na verdade, você é um cara que, ao mesmo tempo que a gente te vê escrevendo, você passou por uma porrada de lugar, né? Por onde que você passou escrevendo, na verdade, antes de tudo? Eu comecei em 2003, no meu primeiro ano da faculdade de jornalismo, no site Metal Revolution. Já era internet na época. Depois eu passei para a Road Crew, comecei a escrever na revista Road Crew. Um dos meus mentores é o Ricardo Batalha, que já teve aqui, inclusive, também. Quem é do rock and heavy metal conhece ele. Eu acho que o Benjamin Bach diz muito bem ele é o PVC do heavy metal. Sim, justo. Conhecimento absurdo. Depois eu trabalhei alguns anos na Folha de São Paulo, na área da fotografia do online, mas como todo bom infiltrado do heavy metal, se você está num veículo grande, você acaba colocando heavy metal. Aí eu fiquei amigo do pessoal da Ilustrada e vez ou outra eu fazia umas entrevistas, umas coberturas de show para a Ilustrada, mesmo não sendo a minha área lá dentro. Aí, a partir do momento que eu saí da Folha, eu entrei com a questão da assessoria. E em paralelo com o jornalismo. Que também foi eu tive essa introdução à assessoria pelo Ricardo Batalha também. E ele também tem esses dois lados. E ele me iniciou, digamos que deu o primeiro passo. E aí depois fui por conta. E a assessoria já estou trabalhando há 12 anos. Esse dezembro agora completa 12 anos como assessoria. Mas digamos que os principais que eu escrevi ao longo da minha carreira foram a Road Crew, a Folha, no período que eu estava lá, e aí diversos sites ao longo desse período, porque heavy metal, com o jornalismo, escrevendo sem ser assessoria, você faz muito por amor. Não, as pessoas às vezes têm uma falsa impressão de que vai ganhar dinheiro, que não sei o quê, mas não é bem assim. A gente faz por amor, e como eu disse, tem infiltrados nos veículos. Se não fossem esses infiltrados, o heavy metal não sairia nunca em veículos de grande porte, porque, infelizmente, o rock e heavy metal está em baixa na grande mídia. Se não for alguém que gosta, não vai sair. É uma coisa que eu tento brigar o tempo todo para que volte a sair, né? Mas a gente sabe que é difícil. Você estava falando da assessoria, você tem a TRM Press, né? Que é uma assessoria já há algum tempo, né? Vai completar 12 anos agora em dezembro. Eu comecei primeiro como assessoria na Brasil Music Press, que era a assessoria que o Batalha fazia parte. Sim. Mas ao longo do tempo eu percebi que eu precisava ter voo solo, porque eu sou muito proativo e eu faço muitas coisas por conta. Como eu já trabalhei em várias funções dentro da música, inclusive, e eu acabo tendo mais agilidade em algumas coisas, então eu precisava ser sozinho para não ficar empacado em certas particularidades do ramo, né? Então eu acabei criando a minha própria assessoria e foi galgando espaço aos poucos. Assim como no jornalismo, são pequenos passos que você vai dando ao longo do tempo e pega alguns clientes, aí consegue coisas legais com eles, e aí você chama atenção para algum número maior de artistas que tem mais renome, e aí você acaba ficando mais conhecido. Mas eu sempre
Eu sempre prezei pela qualidade do trabalho, pela entrega, pela rapidez, pela entrega e pela qualidade do trabalho. E o principal, no caso de assessoria, é não iludir os clientes. Porque, assim como com veículos grandes, você tem dificuldade de colocar certos artistas, às vezes uma banda está começando, você tem que colocar aquela banda no pé no chão, porque música, você está trabalhando com o sonho das pessoas. E o sonho, às vezes, é difícil você colocar aquela realidade. Então, você tem que manter a qualidade e a calma ao mesmo tempo para não frustrar as pessoas. Sem dúvida. E o teu lado jornalista, obviamente, você não aguentou muito tempo, você também lançou um site, né? Sim, esse ano eu lancei um site chamado Onde o Rock Acontece, porque quem gosta de escrever sobre música, quem gosta de profundidade, não consegue ficar só com assessoria. Porque assessoria você tem processos que são repetitivos. Por mais que sejam artistas diferentes, os processos são os mesmos. E com o jornalismo diário, com notícias e resenhas, entrevistas, você acaba tendo outro tipo de vivência. E inclusive me ajuda com o lado da assessoria. Quando você está o tempo todo só com assessoria, eu vejo, às vezes, um cara que é só assessor, ele muitas vezes ele não tem não é por culpa dele, é porque o dia a dia é corrido mesmo. Mas você tem que ter o feeling do que pode ser pauta ou não. E você estando como jornalista ao mesmo tempo, você vê o que os outros estão dando, o que os outros estão fazendo, o que sai ou não. Então você acaba trazendo isso para o próprio trabalho. Foi uma forma da minha mente ficar mais ativa e acabar ajudando os dois lados. Né? E tem uma terceira, obviamente, um terceiro tripé aí, né? Parte do teu tripé, que é também o trabalho como produtor, né? Que na série de documentários do André Matos, você está como produtor, né? Sim, esse é digamos que é um dos projetos da vida, né? Eu e o Anderson, que é o diretor, ele teve essa ideia final de 2018 e me chamou para ser o jornalista e produtor do documentário, porque como ele não é jornalista, precisava ter um jornalista para trazer pautas e assinar como jornalista no projeto, porque o documentário sem jornalista fica mais não tem tanta veracidade, né? E a gente está até então, estamos em 2025, falta terminar a última parte do documentário, mas a gente fez, sei lá, mais de 120 entrevistas. Tem outros tipos de trabalho além das entrevistas que é muito complexo se fazer um documentário, ainda mais o André Matos, que sei lá, ele é o nome do heavy metal do Brasil, depois ou em paralelo com Sepultura, é a mesma coisa, vai. Ele é o maestro do heavy metal. Virou dia oficial do heavy metal por causa dele, que é o dia 8 de junho. Então, é um projeto que daqui a 100 anos alguém vai descobrir, vai ouvir André Matos, vai procurar, será que tem um filme dele, alguma coisa? Tá lá e tá lá o meu nome como produtor e jornalista. É uma honra tremenda e pode ter certeza que eu dei o meu melhor, estudando o meu melhor até agora. E realmente é uma honra fazer parte desse projeto, porque tá na história. Anderson também já esteve aqui, também já conversou com a gente aqui. Vamos entender então um pouco da cabeça do Thiago, fã de música. Vamos ir para a nossa pauta aqui. Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Olha, eu fiquei quando você comentou algumas coisas assim para mim, eu fiquei pensando, mas como dentro de casa já tinha música, eu vou começar por aí. O meu pai sempre foi do rock clássico, do
Então, vamos supor, eu comecei com Deep Purple e Pink Floyd, nessa linha. E o Iron Maiden foi a banda que me iniciou no heavy metal. Como eu sou de 84, então, vamos supor, lá pelos 10, 11 anos, eu comecei a ter meus próprios discos. Então, muitos eu ganhava da família. Teve um Natal, inclusive, que eu falei, eu não quero brinquedo, nada. Eu quero a discografia do Iron Maiden. A família toda se mobilizou, me deu os discos até 92. Então, acho que tinha o Live It Down, então, até essa fase. Então, o primeiro disco, eu vou contar que o primeiro disco que eu comprei foram o seguinte, que foi o X Factor e o Best of the Beast, que é aquela coletânea. Eu conto como esses. Que foi o primeiro que eu comprei, porque o que eu ganhei eu já tinha, né? E aí depois foi o Power Metal, né? Que foi a sequência do estilo um dos estilos que eu mais gosto. Aí foi o Halloween da época, que era Time of the Oath. Aí foi Stratovarius, aí foi Angra, Viper, aí foi. Boa. E show? Você tem na lembrança o primeiro show que você foi na vida? Pode ser qualquer um, hein? Não necessariamente precisa ser de rock. Aí. Primeiro show, sem ser de rock, assim, eu sou de São Paulo, mas eu morei dos meus 3 anos aos 15 anos em Bebedouro, interior de São Paulo. Então, eu estava meio isolado dos grandes centros. Então, eu provavelmente fui a alguma festa da cidade da Laranja e tinha algum sertanejo tocando. Provavelmente foi isso. Mas o meu primeiro show internacional, que eu tenho como orgulho, assim, foi em 99. Foi o show do Bruce Dickinson na Via Funchal, que virou o Scream For Me. Ah, que legal! Foi meu primeiro show internacional, esse daí. E antes eu tinha visto, por incrível que pareça, o Wizards em Bebedouro. Olha só! Foi um festival de bandas locais e tinha o Wizards fechando. Curiosamente, muitos anos depois, eu trabalhei com o Wizards. Então, são ciclos. Maravilhoso. E camiseta de banda, você lembra? Eu pergunto isso sempre, é engraçado, porque já teve gente que, quando foi responder essa, falou sim, lembro claramente. Inclusive, ainda tenho ela, 20 anos depois. Caralho, a mesma camiseta ainda. Provavelmente foi do Iron Maiden. Eu não lembro exatamente qual o modelo, mas foi do Iron Maiden. Certeza, porque anos 90, no interior, não era tão fácil assim. Até tinha eu tive uma sorte no interior que meu professor de história tinha uma loja de disco. Então, eu comprava algumas coisas dele, ele levava na escola, assim, você escolheu esse aqui, aí comprava dele e levava na escola. Tive essa sorte que tinha essa loja lá. Mas provavelmente foi do Iron Maiden, camiseta. Eu não lembro o modelo, mas com certeza foi do Iron Maiden. Que Iron Maiden, para mim, tá no meu top 5 de bandas, é a banda do coração. Aí depois vem as outras. Mas Iron Maiden, para mim, eu acho que para a maioria vou colocar como, sei lá, quem começou nesse som mais não tão pesado, coloca o Iron Maiden no patamar. É a banda de iniciação de muita gente, né? Sim, sem dúvida. Não tem muita escapatória. E aí eu vou sempre perguntar, agora, assim, é importante que eu vou sempre perguntar a banda, mas se obviamente a tua resposta for talvez um artista solo ou qualquer coisa que o valha, pode sentir à vontade também para colocar no balaio de gato aqui. Mas qual que é a banda que você mais anda ouvindo atualmente? Aí não precisa ser nova, velha, tanto faz. É aquilo que tá tocando mais no teu aparelho de som. Tem algumas bandas que nunca saem. Vou colocar aqui tem bandas que nunca saem do meu som, que eu falo que são minhas top 5 bandas do coração, que é Iron Maiden, Dream Theater, Halloween, Rush, e tudo relacionado ao Angra de Matos. E Edu, e tudo nessa linha, tá nesse top 5. Mas uma banda que fez minha cabeça nos últimos anos e que eu não deixo de escutar, e que tá entre as minhas favoritas, é o Hit, que é a banda de Nossa!
Bom demais. E eu acho que essa banda ela ainda vai ser muito grande, mesmo sendo hoje um gênero muito nichado. Acho que ainda vai atingir muitas pessoas, porque eles têm músicas muito pega assim, você fica cantando o refrão e é um gênero que eu passei a amar muito, assim, hard rock dos anos 2000 para cá, assim. Que eu até brinco com amigos que quem é fã de power metal, metal melódico, é impossível o cara não gostar de hard rock. Porque basicamente, nas medidas proporções, é o hard rock, é o power metal sem ser do bumbo duplo. Sim, 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 sim. Tem grandes cantores, grandes melodias, um refrão super cativante, riff, tem teclado, é exatamente a mesma coisa que tem no Power Metal, só que não é rápido. Verdade. Cara, bom, você falou do hit, talvez pode ser a resposta dessa pergunta, mas tem alguma. Tá, eu ia falar nova, talvez o Hit talvez nem se encaixe como nova banda. Enfim, no fim É, das contas, o Hit já está aí há um tempão. Mas, enfim, tem alguma nova banda que você descobriu recentemente que você está curtindo pra caramba? nova banda. Deixa eu pensar, porque eu escuto muita novidade. Acho que com você deve acontecer a mesma coisa. A gente tem acesso às gravadoras, manos releases, a gente escuta muita coisa e poucas coisas pegam. Eu não sei se dá para considerar muito nova essa banda, mas é um projeto banda, que é o Night Flight Orchestra, Uhum. do vocal do Solidwork, que é mais nessa praia hard retrô, assim, que tá pegando muito. E de prog metal, que é um estilo que eu gosto bastante também, que também não é tão nova, mas não é tão conhecida assim, que é o Hacking, o Hicking, que é uma banda que eu acho que as pessoas que gostam de Dream Theater têm que escutar. Essa banda tem que. Para quem gosta desse estilo, é a banda perfeita. É bom mesmo. Você tem, aliás, esse costume de buscar ativamente novas bandas e artistas e ir atrás desses sons? Como é que você faz obviamente, além da curadoria que a gente, enquanto jornalista, Sim. recebe das gravadoras, né? Tenho, com o Spotify, as plataformas, acaba sendo mais fácil. Ou, às vezes, por exemplo, estou ouvindo uma banda que eu gosto muito, e aí eu vou lá no Spotify similares, aí vou ouvindo. Só que eu acabei acostumando, acho que por trabalhar com isso, a acompanhar muito gravadoras. Eu entro, se você procurar no Google direto, tem lá. Você digita novos lançamentos do ano. Toda semana tem pelo menos uns 20 de sexta-feira. E aí eu acabo vendo por ali o que sai, porque se sai por uma gravadora, tem qualidade. Então eu vou. Se for do gênero que eu gosto, tem grande chance de eu curtir e me pegar, né? Mas é tanto lançamento que também é difícil de assimilar. E, ao mesmo tempo, essa coisa das plataformas, eu acho que o Thiago pegou isso. Tipo, eu, pelo menos, peguei todas as transições peguei a era do vinil, do CD, fita cassete, gravava pra caramba, porque não tinha dinheiro para comprar todos os discos, gravava dos amigos. Aí a era da MP3 e depois as Nossa, plataformas. bastante, bastante. E eu acho que as plataformas, elas deram, pelo menos para mim, aquela coisa tipo, não preciso, sei lá, vazou o disco. Não tenho mais essa pressa de ficar ouvindo antes. Mas você sabe que vai ter no dia tal, vai estar lá na plataforma? Espera o lançamento. Né? Então, eu tenho, e por exemplo, bandas que eu gosto muito, o que eu estou esperando para ouvir, eu tento ouvir por 2, 3 semanas para pegar o disco. Porque tem disco que você escuta, de primeira não pegou, mas você vai ouvindo mais vezes e acaba acostumando com o disco.
eu tento fazer um mix entre escutar o que lançou toda semana e pegar uns discos específicos para assimilar mais. Porque além dos lançamentos de álbuns, tem single adoidado. Todo dia tem single sendo lançado. Clipe. É difícil acompanhar tudo. É quase impossível você saber tudo do que está saindo por aí. E teve algum som antigo que você redescobriu recentemente? Assim, por exemplo, a banda que, sei lá, fazia muito tempo que eu não escutava e tal, e opa. Acontece muito isso quando tem notícias relacionadas a essas bandas. Por exemplo, eu sou muito fã de Whitesnake. E agora teve o anúncio do David Coverdale. Falei, vou ouvir novamente a discografia. Aí, putz, bom pra caramba, sabe? Ou teve o anúncio do retorno do Rush, que é uma banda. Tem certas bandas que eu demoro um tempo para pegar o próprio Iron Maiden como exemplo. Às vezes eu fico 1 ano sem escutar Iron Maiden. Mas quando eu ouço, tem aquela sensação nova. Putz, a banda como é foda essa banda. Eu dou chance para outras bandas me pegarem como Iron Maiden. Mas o que eu quero falar é que às vezes é bom ter esse espaço para você, quando ouvir novamente, falar, não, essa banda é foda. E acontece muito com essas super notícias, assim. Whitesnake eu voltei a ouvir, Rush eu tô ouvindo pra caramba de novo. Sempre quando tem uma grande notícia de uma Ozzy, quando o Ozzy fala, ou perto do Back to the Beginning, eu comecei a ouvir Ozzy solo, comecei a ouvir Black Sabbath de novo, tem os discos aqui. Essas bandas muito clássicas, eu dou um tempo e eu sempre pego assim de tempos em tempos eu tô ouvindo novamente, mas normalmente tem a ver com algum grande anúncio, porque me lembra como essa banda é foda, né? Boa. E o contrário, tem alguma banda que você parou de ouvir? Deixei pra lá, dropei. Olha, que eu parei de ouvir totalmente, não. Mas para quem é muito fã, pode parecer uma heresia, mas como eu sou muito mais eu não sou tanto do extremo, assim, eu gosto, vou citar o Slayer. O Slayer eu gosto pra caramba, tenho os discos aqui, mas eu tenho dado preferência pro que tá saindo novo. Então, o Slayer eu fui em show, mas é uma banda que eu não tá tanto no meu dia a dia assim. Eu, sei lá, talvez porque a banda, eu fui no show de despedida que teve aqui em São Paulo, aí como a banda parou, depois voltou para shows esporádicos, eu meio que fui deixando um pouco de lado. Mas, por exemplo, as bandas co-irmãs deles, por estarem ativas, tipo Testament, Megadeth, Metallica, eu acabo escutando mais do que eles. Mas vou colocar o Slayer, que eu deixei tá um pouco de lado na minha lista de... Não que eu esqueci totalmente, mas está um pouco de lado. Deixando um sentimento mais extremo. E tem alguma que você detesta, mantém distância? Putz, essa aqui nem de longe, não quero. Não tem uma banda assim, tem gêneros. Eu não sou tão radical quanto, putz, não vou escutar esse gênero. Mas, por exemplo, tem gêneros como o indie. Eu não consigo gostar de nenhuma banda. Eu já tentei. Não consigo. E eu sou um cara que gosta de pop. Eu falo que eu gosto de pop, mas o pop que tem banda tocando. Que tem... Sei lá, vou dar um exemplo. Tears for Fears, um exemplo. Maravilhoso. O próprio Michael Jackson, os shows dele tinha banda maravilhosa tocando. Mas o indie é um estilo que não me pegou, nenhuma banda me cativou. Acho que talvez seja conflito de geração, talvez seja o estilo mesmo que não chegou, não pegou. Então, não vou falar banda, mas eu acho que o gênero indie não é um gênero que me atrai. Assim.
E tem alguma banda que você considera superestimada, que todo mundo fala que é incrível, sensacional, você ouve e fala, ah, legal, mas ok. Acho que o Red Hot Chili Peppers é uma dessas. Já escutei isso já, inclusive. Porque é uma banda que tem baitas hits, faz sucesso pra caramba, mas tirando, eu me pego assim, eu me pego sei lá, uma banda estoura com algumas músicas. Eu vou escutar o todo dela para saber se eu vou gostar dela ou só desses hits. E eu acho que o todo do Red Hot não pega tanto quanto os hits. Então eu acho que é uma banda de hits, basicamente. E o contrário, subestimada. Alguma banda que você fala, não é possível que ninguém fala mais dessa banda que é boa pra cacete. Eu acho que o Aerosmith é subestimado. Quando eles estavam ativos, eles vinham aqui, enchiam estádio e tal. Mas eu não vejo ninguém falar deles como, sei lá, falam de Kiss, Guns N' Roses e qual outra super banda que enche estádio? Eu vou colocar esses dois. Nunca colocam eles no mesmo patamar. E eles são super grandes, são mega hits mesmo. E eu não vejo eles sendo listados como. Mas comparando com o futebol, hoje em dia falam só Flamengo e Palmeiras. Uhum. É como deixar de falar do Corinthians, São Paulo e Santos. Mais ou menos assim. Entendi, boa metáfora. Se alguém viesse te perguntar assim, putz, qual que é o seu gênero musical favorito e você tivesse que mostrar uma banda? Falar, peraí, escuta aqui, coloca o play. É o Iron Maiden ou não? É o Iron Maiden junto com o Halloween. Os dois. Ah, boa. Tem algum show, aí pode ser mais que um, que eu sei que às vezes é difícil responder. Se é algum show que você considera o seu favorito da vida, aquele que, bate no coração, assim, quando você se lembra? Ó, eu vou citar. Vou citar 4. Que é esse do Bruce Dickinson em 99. E eu tava vendo o vocalista da minha banda favorita, numa época solo dele, que era a melhor época solo dele. E naquele show ele anunciou que voltou para o Maiden. Então, tipo, um mix de Sentimentos, sim. É. O Xamã Ritual Live. Eu tava na gravação, eu fui assistir como público. E para mim é uma das melhores performances do André Matos. Sem dúvida. O Dream Theater em 2005, tocando Amazing Words na íntegra. Foi um show. Aquele final de semana me marcou. Foram 2 shows. Repetiram uma música entre os 2 shows. Então, foi uma overdose do Dream Theater. O Rush tocando Movie Pictures inteiro. E eu vou dar mais um show de reunião do Halloween. Boa. E tem algum show, você que já foi em show pra cacete também, tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Assim, tipo, a banda veio toda hora pro Brasil, eu vejo depois. Aí, sei lá, a banda se separa, qualquer coisa assim. De banda, não tem tanto. O que tem é de artista. Eu já vi Roger Waters, mas eu não vi David Gilmour. Eu me arrependo de não ter ido no show do David Gilmour. Porque dos dois é o que eu mais gosto do Pink Floyd. E é um show que eu me arrependo de não ter visto. Agora, de banda, das bandas que eu mais gosto, eu tenho a felicidade de ter visto basicamente todas em várias formações, né? Então, eu acho que com esse quesito eu tô tranquilo com bandas. Mas tem algum que você ainda gostaria de... Fora, você falou do David Gilmour, claro. E ainda é possível, né? Porque ele ainda tá nativa. Mas tem algum show que você ainda gostaria de ver na vida, assim, antes de morrer? Tipo, uma banda que, sei lá, despontou lá fora e nunca veio pro Brasil. Você fica assim, putz, os caras podiam vir, né? Deixa eu pensar, porque essas novas eu acabei já vendo ao vivo. E há, sei lá,
2, 3 anos atrás, era sei lá, a reunião do Dream Theater com o Portnoy e aconteceu e eu acabei vendo. Então, acho que seria um show do Rush novamente. Não é possível com o Neil Peart, mas do jeito que eles vão fazer, acho que seria esse o show que eu mais quero ver após dessas bandas que eu mais gosto e que pararam há muito tempo e agora estão voltando. E você curte mais show solo ou em festival? Depende da banda. Se é uma banda que eu sou muito fã, show solo. Agora, se é a banda que eu apenas gosto, eu prefiro ver em festival. Eu sei que eu vou ver o melhor daquela banda no festival. Eu vou escolher as melhores músicas e tudo mais. Então, mais ou menos nessa linha. Claro, se é uma banda que eu sou muito fã e ela for o headliner, aí beleza. Aí pode ser em festival também. Vendo na gravação, você que está em casa, você não está vendo, mas eu estou aqui, câmera aberta, falando com o Thiago, e eu estou vendo a parede dele atrás, com um monte de disco e tal. Você é um cara que escuta música onde, especificamente? É celular, é computador, é aparelho de som, é tudo? É tudo. Porque eu tenho um aparelho de CD aqui em casa e eu escuto os meus CDs praticamente todos os dias. Eu gosto de... Eu tenho uma coisa com a mídia física que não sei, a qualidade é diferente. Você pega o CD, você vê a ficha técnica, o encarte, e você fica mais imersivo naquele trabalho. Porque eu não sou nada contra, eu sou tão a favor do disco físico como das plataformas. Eu acho que as plataformas, elas facilitaram muito a vida de todo mundo e elas servem para muitas ocasiões. Por exemplo, você vai na academia, não precisa mais ficar colocando um MP3 no celular para ouvir, não, tá lá, não. Faz a sua playlist no Spotify e escuta na academia. Ou, sei lá, você quer descobrir banda nova. Hoje em dia não sai disco físico tão rápido o CD aqui no Brasil. Às vezes demora um tempo para sair aqui. Sim. Então, no dia do lançamento, você está ouvindo lá meia-noite, você consegue ouvir o disco. Isso facilitou pra caramba. Então, YouTube, eu sou um frequentador do YouTube assíduo, às vezes mais até do que televisão. Clipes, adoro clipes. Basicamente, toda plataforma que existe para música, eu tô assistindo. E tenho também os discos, tenho DVD, tenho CD. E o CD e o DVD, eu procuro assistir ou ouvir quando quero ficar mais imersivo naquele trabalho. Porque você está estudando no Spotify, você está trabalhando ao mesmo tempo. Você escuta com calma, mas não presta tanta atenção quando você está escutando com o disco. Porque o disco te faz... acho que é meio que natural você ficar mais preso ao disco físico, né? Então, eu acabo usando todas as plataformas possíveis para ouvir música. Você ainda costuma comprar disco? Compro, não na mesma velocidade que eu comprava antes, mas às vezes sei lá, eu espero os discos serem lançados no Brasil. Não tenho mais tanto costume de comprar importado, a não ser que eu sei que realmente não vai sair e eu preciso ter para completar a discografia. Mas eu espero baixar o preço e tudo mais. Mas às vezes eu acho que muita gente deve fazer assim. Vai lançando os discos, aí sobrou uma grana, eu pego tudo de uma vez. Aí eu fico um bom tempo ouvindo aqueles discos para também assimilar, né? Porque você ficar comprando, sei lá, 4, 5 discos por mês, não dá tempo de pegar para valer aqueles discos. Então eu prefiro... Vai botando na pilha, né? Prefiro pegar alguns, escutar para valer e aí depois parte para outros. Né? E o teu lance é CD. Você não entrou na onda do vinil? Não. Eu por um tempo eu quis entrar na onda do vinil, mas aí eu fiz uma consciência de questão de grana mesmo. Né?
porque o vinil é outra coleção. Então, eu ia ter que comprar tudo novamente do Iron Maiden, tudo novamente das outras bandas, e aí não tem... Aí tem show, tem família, não tem grana que... Tem que ser milionário para ter a coleção de CD e vinil ao mesmo tempo, né? Então, Sem dúvida. fiz a escolha. Já tinha coleção de CD, segue CD mesmo. Boa. Você estava falando de ouvir música trabalhando. Tem algum tipo de música que você prefere colocar quando você está trampando? Depende do dia. Em preferência, eu escuto, quando estou trabalhando, hard e power metal, porque sempre me dá um up. São sons mais felizes, te dão mais um gás. Mas está aquele tempo chuvoso ou frio, muito frio, não sei porque me pede às vezes um som mais introspectivo. Por exemplo, no prog metal, quando está mais ou menos nesse estilo, eu escuto Evergrey, Open Your Salvation, nessa vibe, assim. Ou Opeth. Então depende muito da época do ano, ou como tá o tempo mesmo. Ou se eu preciso de um gás. Se eu preciso de gás, aí vai hard rock e power metal, porque para quem gosta desses estilos é batata, que você fica mais... dá um gás absurdo. Meio que eu acho que eu já sei a resposta da próxima pergunta, que é assim, se você tem algum tipo de música que você costuma colocar quando você tá na bad, assim, precisa jogar lá para cima. Aí é hard rock e power metal. Aí não tem como, é Halloween, Gamma Ray, aí sei lá, Def Leppard, Journey, aí vai tudo nessa pegada, porque senão não tem... Se eu colocar um som depressivo e eu tô na bad, aí eu fico mais ainda. Então, a música realmente tem... acho que tem até musicoterapia, né? Acho que eu já ouvi falar que tem esse Sim. E eu acho que no caso do metal, quem gosta de metal, a música ela tem essa ligação com o próprio humor da pessoa, né? Quando às vezes eu tô, sei lá, por algum motivo, aquele dia, por conta do trabalho, você tem muito áudio para ouvir do WhatsApp, ou muita coisa externa acontecendo que você não consegue parar para ouvir. Aí eu tô vendo que eu tô para baixo, ou tô muito quieto, só concentrado. Aí eu falo, o que tá acontecendo? Tá faltando música. Aí eu coloco a música. É justo. E sempre ajuda, né? E para você, no fim das contas, que também trabalha com música, o começo e o final do dia, acordar e dormir, são situações em que você prefere o silêncio ou você já começa dando play em alguma coisa? Para dormir, eu prefiro ir diminuindo a quantidade de música. Porque, principalmente o hard rock e power metal. Se eu coloco um power metal para ouvir 9, 10 da noite, parece que eu tô de manhã. Então, tem momentos. Mas de manhã, assim, na primeira hora que eu acordo, segunda hora que eu acordo, eu prefiro ouvir vozes. Então, vejo notícia ou, sei lá, um podcast de esporte sobre a rodada anterior, e aí eu parto para a música. Boa. Talvez seja o meu lado jornalístico aí, que eu preciso ouvir vozes. Né? Fato. Cara, pra gente encerrar o papo, eu sempre peço uma dica de disco. Porque quem tá ouvindo, obviamente tá ouvindo numa plataforma de áudio, então já ouviu um monte de dicas tuas, evidentemente, aqui ao longo do papo, mas já pula daqui e já vai escutar um disco. Ainda que seja no YouTube, por exemplo, enfim, já pula daqui e já vai ver um clipe, qualquer coisa assim. E não precisa ser novo, tá? Aquele disco que você fala, você que tá aí do lado precisa dar o play nisso. Um só ou pode ser mais de um? Pode ser mais de um, vai. Tá bom. Eu vou falar de algumas bandas que eu falei aqui. Eu vou... Internacional. Pode escutar o último disco do Hit, Welcome to the Future. O último disco
o último disco do Evergrey, para quem gosta de Power Metal, deixa eu até pegar o nome que eu acabei... Tears of Emptiness. É bom também, é bom. Esses dois internacionais. Nacional, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, eu vou falar de uma banda que eu trabalho, que realmente lançou um disco de prog metal excelente, que é o Mais Trick. Ouçam o Expresso della Vita Lunari. E vou falar um que não é da minha assessoria, mas que eu gostei de graça. Assim. Eu escutei, achei legal pra caramba, eu não conhecia tanta banda, só tinha ouvido falar. Fui ouvir o disco e falei, caramba, que banda boa, que é o Trovão. Bom demais, nossa senhora. Uma banda de hard and heavy em português. E você, caramba, dá pra fazer em português um hard and heavy nesse estilo, assim, pegajoso em português. Então, acho que são dois bons nomes. Quero te agradecer demais pela conversa. E, óbvio, esse é o espaço para você fazer um jabá, né? Enfim, onde as pessoas te seguem, te leem, te ouvem, enfim. Agora é rede social, site, o que for. Bom, a minha assessoria de imprensa, a TRM Press, você encontra em várias plataformas, que é no Instagram e no Facebook, é só digitar TRM Press e você encontra fácil. E tem o site www.trmpress.com.br. Lá tem o contato, se você tem uma banda e quiser contratar, só mandar mensagem que eu respondo relativamente rápido. Meu site de notícias é o Onde Rock Acontece, mesmo esquema, Instagram e site e Facebook. Só por digitar Onde o Rock Acontece no Google, que vai aparecer rapidinho. E o meu pessoal é Thiago R. Mauro, no Instagram e no Facebook. Você encontra lá também. E caso vocês ainda queiram ajudar o documentário do André Matos, que está nos finalmente, é André Matos Doc, em todas as redes sociais. É só procurar lá que tem todas as informações sobre o documentário. Então, são essas redes principais. Boa. Valeu demais pelo papo, meu. Eu que agradeço. E bons sons para quem pegar as dicas daqui e curtir um pouco mais de metal e de rock. É nóis, valeu. E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido. O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais. E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br. Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho. Valeu!